capítulo 32, do versículo 1 e 6, ele nos diz assim: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhe Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para folgar. Podemos assentar, amados? Deus, a palavra é tua, Espírito Santo, eis-me aqui. Faz-me instrumento em tuas mãos, que esta palavra possa trazer transformação nas nossas vidas. Descortina, Espírito Santo, o véu do entendimento de cada um dos irmãos que aqui estão, para que assim possamos entender as maravilhas da tua palavra, e as maravilhas da tua palavra tenham acesso ao nosso mais íntimo do coração, mente e espírito, para trazer a transformação em nome do Senhor Jesus Cristo. É a oração que nós fazemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei para vocês, é uma passagem, até o título da passagem é o bezerro de ouro. É uma das passagens que eu mais tenho dificuldade de aceitar, porque entender, quando nós olhamos a nossa humanidade, a gente passa a entender e ver que muitas das vezes somos iguais ao povo de Israel diante desta situação. Mas, como todos nós conhecemos a história, o povo de Israel, ele saiu do Egito pelas mãos do Senhor, e não foi de qualquer forma que Israel saiu do Egito. Israel saiu do Egito de 400 anos de escravidão. Ele saiu do Egito, irmãos, de forma gloriosa, de forma poderosa. Não saiu de lá humilhado. Ele levou até os despojos, levou as riquezas dos egípcios. Israel saiu do período de escravidão de uma forma gloriosa. E o mais interessante é que em todo este processo de libertação, uma das coisas que o Senhor Deus, ele fez questão de realizar, foram os prodígios e as maravilhas através da manifestação das 10 pragas ali na terra do Egito. Irmãos, nós lendo as pragas do Egito, nós vemos que cada uma delas afrontava um deus egípcio. E cada um desse deus, ele foi envergonhado. Um dos deuses que foram envergonhados, que foi a 5ª praga, foi o deus da fertilidade, representado através de um bezerro, através de um boi. Quem já viu nos desenhos, né, nos desenhos egípcios, um homem com a cara de boi? Vocês já viram? Nos livrinhos? Pois é. O nome do Deus, espera aí, calma um pouquinho. Ratos. Não é de ratos, tá? É Atos, digamos assim. E Apis, Deus Apis. Ele foi envergonhado. Porque no momento em que Deus, aquele Deus que disse para Moisés que como eu vou me apresentar perante ao povo de Israel, eu vou dizer quem que me mandou. O Senhor, ele se apresenta como o eu sou
por Moisés. Moisés se apresenta diante de Faraó e também diante do povo de Israel, e simplesmente este Deus que se designou, que se nomeou como eu sou, ele humilha, ele simplesmente coloca no seu devido lugar cada divindade egípcia. Irmãos, Israel, ele estava fora de todos esses acontecimentos? Diga, não estava. Israel viveu, Israel presenciou, Israel estava lá, vendo Deus humilhar deuses, todas as divindades egípcias. Mas no momento em que Moisés sobe para falar com Deus e permanece no monte durante 40 dias na face do Senhor, a primeira coisa que o povo fala é: quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com maravilhas e milagres que o Senhor faz na nossa vida, com uma cura, com uma provisão, com um milagre inesperado, com notícias boas que às vezes a gente fala, não sou nem merecedor, e a gente se alegra da mesma forma que os egípcios se alegraram em ver aquelas divindades sendo envergonhadas, permitindo assim a possibilidade da libertação de forma gloriosa, a possibilidade da escravidão ser simplesmente finda de forma gloriosa. E quando eles viram que o homem Moisés tardava em descer do monte, a primeira coisa que eles falaram é: eu não sei o que aconteceu, está demorando. Esse homem aí que tirou a gente de lá está demorando. Vai saber se ele não morreu, porque até então a maior parte dos grandes estudiosos diz que durante 40 dias Moisés ficou lá no monte em jejum de água, porque era deserto, de comida, de alimentação. Estava totalmente envolto à glória de Deus. E o povo simplesmente vê que Moisés tardava, e ele procura fazer o quê? O que o povo mais gosta de fazer: perturbar a cabeça do líder. Não estou ofendendo vocês não, irmãos, porque vocês não são povo, vocês são filhos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Vocês são filhos. Nós não podemos nos comportar como povo, irmãos. Se o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado aí, com fé, não com cara assim, de novo, pastora. Não, olha com fé para o irmão que está do seu lado e fale para ele: o que Deus prometeu para você, Deus é fiel para cumprir. Vamos lá, com voz de guerreiro, com voz de profeta. O que Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Amém. Deus, Ele é fiel para cumprir. Não venhamos nós, não voltemos nós para a condição de povo, mas vamos permanecer na condição de filho, que acredita que quando o pai e a mãe falam, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu compro, é verdade. Basta esperar, basta aguardar, porque é o tempo de Deus, irmãos. Deus não vai nos dar nada em nossas mãos se não estivermos prontos, aptos para administrar bem a bênção e o milagre que o Senhor já nos prometeu. A promessa é fiel, e o Deus da promessa é mais fiel ainda. Ele vela por cumprir cada uma das suas palavras e das suas promessas. Mas o povo, quando viu que Moisés tardava, procurou Arão e disse: levanta-te e faze para nós deuses que
vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Outra ação muito interessante, diante de toda aquela aflição do povo, em relação a não saber o que estava acontecendo com Moisés, se ainda estava vivo, se podia confiar, estavam no meio do deserto, estavam numa situação não muito favorável, e o homem que disse que os levaria para uma terra que manava leite e mel, simplesmente estava, entre aspas, sumido num período de 40 dias. Sabe o que eles fizeram? Eles recorreram àquilo que lhes era familiar. Irmãos, preste muita atenção nisso. Vou falar de novo. Quando a preocupação atingiu a mente e o coração do povo de Israel, eles se voltaram a procurar aquilo que lhe era familiar. E o que era familiar a eles, irmãos, lá no Egito? O que era familiar a eles? Os deuses, as divindades. Quando nós nos colocamos, ou quando nós estamos em aperto, em apuro, em aflições, a primeira coisa que nós fazemos é procurar aquilo que nos é familiar nesta terra. Estou com um problema financeiro, vou trabalhar mais. Estou com um problema de saúde, vou tomar mais remédio. Estou com um problema no casamento, vou me separar. Estou com um problema na igreja, vou sair. Vou procurar outra. Estou com um problema dentro da minha escola, não falo mais com ninguém porque eu não me misturo com o mundo. Quando nós nos deparamos com os problemas do dia a dia, com as aflições do dia a dia, nós procuramos aquilo que nos é familiar. Nos mantemos na mesma posição de povo, procurando o quê? Um bezerro, um Deus, uma imagem, uma divindade para poder adorar. Por quê? Porque eu me sinto segura, porque os meus olhos estão o quê? Estão vendo. Irmãos, cada um de nós nesta igreja fomos chamados para viver não pelaquilo que nós vemos, mas fomos chamados para viver por aquilo que nós cremos, por aquilo que Deus prometeu para cada um de nós, porque aquilo que nós vemos é passageiro, irmãos. Aquilo que nós tocamos é passageiro. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós tanto desejamos, são coisas terrenas. Mas Deus tem nos convidado, como convidou este povo, o povo de Israel, para desfrutar de bênçãos muito maiores do que as suas mãos podiam tocar, os seus olhos podiam ver, a sua boca experimentar. A palavra de Deus nos diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para cada um de nós, irmãos. Sejamos gratos com o que nós temos. Não nos desesperemos com o tardar de Deus. No período da espera não vamos nos desesperar. Vamos crer. E não buscar aquilo que nos é familiar, aquilo que é palpável, aquilo que eu sempre vi, aquilo que eu sei que dá certo. Não, irmãos, o que realmente dá certo é cumprir a vontade de Deus, é aguardar a vontade de Deus, é descansar nas promessas de Deus. A palavra do Senhor, aqui no próprio versículo 1 do capítulo 32, é bem nítida o desrespeito à autoridade, à liderança de Moisés. Porque Moisés falou: povo, vocês fiquem aqui, eu vou até o monte e eu vou orar. Moisés não deu data determinada, igual nosso culto, das 7h30 às 9h. Das 7h30 às 9h eu estarei cultuando ao Senhor ali no monte. Quando for mais ou menos às 9h15 eu estarei descendo no monte e falo para vocês o que Deus falou. Não houve data, irmãos. Oh Pai amado, como desejo, Senhor, no meu coração, aprender
a entrar na presença de Deus e ficar lá. Ficar lá na presença de Deus. Irmãos, quantas das vezes a gente vem cultuar igual esse povo aqui, igualzinho eles. Bem, vai começar às 7h30, 9 horas, eu não vou cumprimentar ninguém, porque hoje eu tenho coisa para fazer, vou dar paz para todo mundo, paz, e vou embora. Quem já entrou na igreja assim, levanta a mão para não me deixar sozinho, em nome de Jesus. Né? Fazemos assim. A gente tem que fazer o quê? Um culto o quê, irmãos? Um culto micro-ondas, né? Aperta o botão, dali 30 segundos já está pronto? Não, irmãos. Precisamos aprender a respeitar o tempo de Deus na nossa vida. Precisamos aprender a descansar, ficar lá quietinho, ouvir Deus, aguardar a resposta de Deus, porque, irmãos, preste atenção. Se você voltar algumas páginas, os versículos, capítulo 31, 30, 29, 28, é o momento que Deus estava lá falando com Moisés a respeito de como seria estabelecido o culto, o tabernáculo, o serviço. Deus estava detalhando, olha que lindo, Deus estava detalhando todas as coisas. E o povo de que jeito? E aí, já foi, já deu, já vai descer, não vai? Como é que vai? Como é que tá? Como é que tá? Quantas vezes nós somos assim, nos pomos dessa mesma postura, nos pomos nessa mesma postura? Deus estava detalhando para Moisés cada coisa, cada detalhe, detalhe da mesa, detalhe do santuário, detalhe do serviço, detalhe da roupa. Gente, Deus detalhou até a roupa de baixo do sacerdote. Deus é um Deus de detalhes. E nós fazendo o quê? Esperando a pipoca estourar logo, porque eu quero ver, tá? Vamos lá, como é que é? Vamos, acelera aí o processo, Deus. Cadê esse Moisés que não desce do monte? Cadê minha bênção que ainda não chegou? Irmãos, descanse no Senhor. Espere no Senhor. Deus, Ele é um Deus de detalhe. Normalmente se fala muito, a gente vê muito quando é mensagem de jovens, né? O pessoal desesperado aí, preocupado para casar, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Isso não é só para casamento não, irmãos, é para qualquer promessa que o Senhor Deus faz para nós. Amém. Ele não está demorando, Ele está caprichando, Ele está detalhando, Ele está adornando, Ele está deixando bonito, aprazível, perfeito, para que quando a bênção chegar até as nossas mãos, ela venha trazer alegria e o nome dele seja glorificado. E os nossos pés não se desviem, o nosso coração não se ensoberbeça, mas nós possamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, essa bênção, ela veio de Ti, eu glorifico a Ti, porque somente Tu és poderoso para poder conceder isso para mim. É assim que devemos fazer, irmãos. Versículo 2, a palavra nos diz assim: disse-lhe Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mo. Irmãos, tinha ouro, hein? Tinha ouro. E não era folheado não, Dani, era ouro de verdade. Tinha ouro. Sabe uma coisa que mais como é que fala? Que me chama a atenção nisso daqui? Arão utilizou o que ele tinha de conhecimento adquirido aonde? No mais alto, no Egito. Irmãos, o que nós podemos fazer para glorificar Deus com o conhecimento que você tem do mundo? Nada. 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 Se você canta, se você dança, se você toca, se você prega, se você vende, se você cuida, o que você faz aqui nesta terra, se não for para o Senhor, em nada o nome dele será engrandecido. Em nada. Para nós observarmos
Arão, ele logo pensou, beleza, ouro era o que se utilizava, então eu tenho que pegar o que deste povo que tanto está querendo um Deus? O povo me traz ouro. Trouxe. E Arão utilizou o que? O conhecimento que ele tinha do Egito. Muitas das vezes estamos dentro da igreja com o mesmo pensamento que tínhamos antes de descer nas águas do batismo. Aí tudo que eu faço dá errado mesmo. Pensamento de Egito. Ai, mas meu marido é um pé mesmo. Pensamento do Egito. Ai, meu filho está igualzinho aquele meu tio que era uma porcaria. Pensamento do Egito. Ai, mas tudo que eu faço não dá certo, porque o fulano Beltrano da minha família era igualzinho. Pensamento do Egito. Ó, você pegando o ouro do Egito lá para poder fazer o que não agrada ao Senhor. E o mais interessante, no versículo 3, diz assim: então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Pergunta para todo mundo pensar e responder sim ou não, tá bom? Quando eu perguntar a resposta, vocês respondem sim ou não. Houve resistência? Sim ou não? De novo, houve resistência? Irmãos, eles deram o quê? Sim. Eles deram o quê? De novo, o que eles deram? Ouro. Não foi nem R$2, nem R$5 de oferta, não. Eles deram ouro. Deram brinco, deram os pingentes, deram os colares, braceletes, pulseiras, tudo que tinha para adornar o corpo. E naquela época não era bijuteria pequenininha, não. O costume deles eram coisas mais do jeito que eu gosto. Eu não uso, mas eu gosto, né? Bem amostrada, como diz o nordestino. Bem amostrada. E nós, irmãos, muitas das vezes a salva passa, você fica lá, ponho, não ponho, dou, não dou, oferto, não oferto, dizimo, não dizimo, pastor vai roubar, não vai roubar, vai usar certo, vai usar errado. Mas o povo aqui, quando ouviu Arão dizer, então traga para mim o ouro, e eles perceberam que a sua vontade ia ser cumprida e realizada de acordo com o querer deles, não houve um pingo de resistência. Irmãos, não podemos resistir à voz de Deus e ao chamado de Deus. Amém. Para a provisão e a prosperidade da nossa vida. Amém. Não podemos. Neste ponto nós temos que copiar sim o povo egípcio. Quando ouvirmos o chamado de Deus, faça um voto, oferte, dizime. Você deve fazer igual este povo. Aí sim, este é um exemplo a ser seguido. Não crie resistência, irmãos. Não crie. A palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira e ela se cumpre em nós. Você pode dizer, como eu falei na ministração das ofertas, eu não devolvo o dízimo e tenho uma vida boa. Mas se você ofertar e dizimar, você vai ter uma vida melhor ainda. Melhor ainda, irmãos. Porque com Deus, é só com Deus que nós temos e somos abençoados. Só com Deus que temos bênção. E só através dele que nós somos abençoados. Do amor e da misericórdia dele. Versículo 4 nos diz assim: e ele tomou das suas mãos e com um burril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Como eu falei, o bezerro, o Deus, peraí, deixa eu ler o nome aqui, copiar não. O Deus Atos, com H no grego a gente lê né? Ratos, e o Deus Apis representava o Deus da fertilidade. Então, na cabeça, no nosso mundo ocidental, nós entendemos como fertilidade só reprodução ou gestação de filhos. Não. Na cabeça dos orientais, quando se fala de fertilidade, seria a mesma coisa que para nós dizer prosperidade. Algo que é próspero, que tudo dá certo, que planta, que nasce, que traz vida. Ok? Ok, irmãos? Aquele Deus,
Como eu já falei, este Deus egípcio já havia sido o quê? Humilhado lá no Egito pelas potentes mãos de Deus. Quando veio a peste sobre gados e o próprio Deus, a divindade representada ali pelos egípcios, não pôde salvar o rebanho dos egípcios. Ele foi humilhado, mas esse povo simplesmente se alegrou e Arão quis trazer novamente para dentro da sua cultura, para dentro do seu convívio, algo que era dos egípcios, algo que era do mundo. Irmãos, quantas vezes cada um de nós, durante o dia, não temos que lutar contra a nossa velha natureza que de vez em quando resolve ressuscitar? É dia após dia. Quantas e quantas vezes queremos transformar o ouro em um bezerro para adoração? Quantas e quantas vezes queremos transformar o nosso comportamento, a nossa linguagem, o nosso viver, a nossa forma de pensar em deuses que já foram derrotados pelo poder do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores? Precisamos, irmãos, lutar dia após dia. Gálatas capítulo 2, versículo 20, faço questão de ler com cada um dos irmãos. Abra aí a sua Bíblia. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim que temos que viver no nosso dia a dia, irmãos, para que nós não venhamos levantar novamente altares para divindades que já foram derrotadas lá no Egito, para que não venhamos mais dar lugar para o nosso velho homem que um dia já foi sepultado nas águas do batismo. A palavra de Deus, no versículo 3, ela diz que o povo tirou todos os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e a trouxe a Arão, e ele os tomou de suas mãos e com um burril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Aqui nós vemos a questão da reprodução da cultura do Egito, a prontidão em fazer aquilo que agrada a si e o principal, o uso incorreto dos seus bens materiais. Você tem usado corretamente tudo o que o Senhor Deus te deu? Você tem usado a sua casa para ser um lugar de louvor e adoração? Você tem usado o seu carro para ser instrumento de louvor e adoração e evangelismo ao Senhor? Entendo que nos dias atuais é tão complicado isso, né, irmãos? Porque, principalmente quando fala sobre crianças ou jovens, às vezes a gente assumir a responsabilidade, né, de trazer tantas leis. Como é que eu posso falar das leis, paixão? Leis atormentadas? Tantas leis do diabo que às vezes nos dá uma segurada, né? Mas fale. Você tem usado a sua boca para testemunhar do amor de Deus? Você tem utilizado aquilo que Deus te deu, não só de bens materiais, como de intelecto, de habilidades, para glorificar o nome de Deus e propagar este evangelho de salvação? Como nós temos utilizado aquilo que o Senhor Deus nos dá? Aqui foi utilizado para fazer um bezerro de fundição. E Arão, quando viu que o povo se alegrou, ainda disse assim, depois do bezerro todo pronto, o povo disse assim: este é o Deus que te tirou da terra do Egito. Irmãos, existe um único pecado que Deus abomina de forma assim tremenda, e este pecado se chama idolatria. Deus, ele não odeia aquele que fala que é ateu. Você entendeu isso? Mas o idólatra,
o idólatra, irmãos. Por que a idolatria é tão ofensiva para Deus? Pode responder. É fácil. Por que a idolatria é tão ofensiva para Deus? Oi? Toma o lugar de Deus. Porque toma o lugar de Deus dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Vou falar uma coisa para vocês. E quando eu terminar de falar, vocês deem graças a Deus. O nosso pecado não afasta Deus de nós. Entenda, calma, entenda o que eu vou falar, tá? O nosso pecado não nos afasta de Deus. O nosso pecado não é um motivo para Deus dizer assim: eu não amo, eu não quero. Afastar nesse sentido para que vocês possam compreender melhor, tá? Eu não vou enviar meu filho para morrer por eles. Os nossos pecados, eles não fazem, não provocam, vamos melhorar o termo, não provoca essa rejeição de Deus para conosco. Fica mais fácil entender assim. Deus, mesmo olhando para cada um de nós, vendo a nossa escolha, o nosso pecado, o quanto nós somos, irmãos, necessitados da glória dele. Ele nos amou, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele tem paciência conosco, Ele é misericordioso conosco. Mas quando nós, irmãos, pegamos aquilo que é pecado, porque muitas das vezes uma coisa que é pecado na minha vida não é pecado na vida da irmã Diva. Entenda isso, irmãos? Vocês conseguem entender quando eu falo isso? Conseguem? Não? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui, fácil para vocês. Quem pode tomar leite todos os dias aqui, um cafezinho com leite? De boa, né? Eu não posso. Entendem? Primeiro que eu não bebo café com leite, eu bebo chá com leite. Eu não posso. Conseguem entender isso? Uma outra coisa, um exemplo agora um pouco mais forte. Eu posso e eu sou naturalmente uma pessoa que vou dar calma à agitação e à irritação em 2 segundos. Em 2 segundos. Estou aqui conversando com a Luana, alguém fez uma coisa errada, aí eu vou. Isso para mim não é pecado. Difícil entender isso. Mas se você olhar a carinha do meu marido, essa paz que excede todo entendimento, pronto, fuxiquei de você. Orem para mim no final do culto, tá bom, irmãos? Ira! Eu não tenho problema com o pecado da ira, mas alguns membros da minha família têm. Então aquilo que muitas das vezes, irmãos, é pecado para um, não é pecado para outro. Mas mesmo assim, Deus, Ele não nos rejeita. Ele não nos rejeita. E é por isso que, como eu falei e ministrei na oferta, nós precisamos confessar os nossos pecados perante Deus. Confessar: Senhor, eu não consigo confiar, eu não consigo crer, eu não consigo me entregar, eu não consigo parar para poder ler a Tua palavra, Te ouvir. Eu sou uma das pessoas que de vez em quando lá em casa eu preciso falar para o Ricardo: Paixão, me para, porque se você não me parar, eu estou desinvestada fazendo isso, e aí se torna um pecado. Conseguem entender? Entenderam? Ficou claro isso, irmãos? Se torna um pecado. Por quê? Porque eu preciso ter tempo. E eu preciso ter tempo para quê, irmãos? Ana Paula Valadão: para adorar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Nós precisamos. Já tem outras pessoas que a gente fala: vai, faz. Por quê? Porque o estar parado é um problema, é um pecado para eles. Deus não nos rejeita, irmãos. E isso nós temos que agradecer
porque conquistamos esse direito de ser amado, conquistamos este direito de estar na presença do nosso Deus, mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. O versículo 4 fala a respeito do uso incorreto dos recursos, das nossas forças, do nosso conhecimento, e o principal, igualar a Deus as coisas que são desta terra. Idolatria. A idolatria. Quantas mães idolatram seus filhos? Quantos pais idolatram suas esposas? Quantas esposas idolatram seus esposos? Idolatram a casa, o carro. E o que é idolatrar? Você fez um altar e ficou lá adorando? Não. Coloca todas essas coisas em primeiro lugar, aonde Deus deveria estar. Primeiro lugar, sempre Deus. E é algo que nós temos que nos corrigir e nos policiar dia após dia, irmãos. No versículo 5, a Bíblia nos diz assim: que Arão vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para farrear. Algumas Bíblias falam isso, para farrear, para folgar. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina, através desta passagem, versículos 5 e 6, que nós não podemos normalizar o mundo na nossa vida. Não podemos normalizar. O mundo continua sendo mundo. O mundo continua sendo o lugar onde Satanás age, porque Adão, o pecado, tirou do homem a autoridade do governo deste mundo e passou para as mãos de Satanás. Mas nós que fomos um dia transportados das trevas, tirados deste mundo do pecado, trazidos para o reino de luz do amor do nosso Deus Todo-Poderoso, não podemos mais andar como o mundo anda, irmãos. Você não pode mais falar como o mundo fala, você não pode mais pensar como o mundo pensa, não pode mais agir, sentir, você não pode ser mais uma pessoa deste mundo. Você pertence ao reino dos céus, você faz parte do reino celestial. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. E é assim que nós temos que nos portar, irmãos. Por quê? Porque no reino espiritual não vale a famosa frase: tá pago. Acabei de voltar do culto, o de hoje tá pago. Essa frasezinha não vale. No mundo espiritual, irmãos, é morrer dia após dia, entronizar Cristo dia após dia, manter Deus em primeiro lugar dia após dia, falar o que vem do céu, ouvir o que vem do céu, respirar o que vem do céu, sentir o que vem do céu, para que desta maneira o Senhor Deus seja glorificado na minha vida, na sua vida, através de cada um de nós, porque este é o desejo do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém?